Boa noite. Essa é o último episódio, né? A última mensagem dessa série desse mês, onde a gente está falando sobre viver, né, além dos limites, né? Ultrapassar os limites. E a gente vai falar nessa noite sobre uma vida sem ansiedade. Deus, Ele nos ajuda. Essa capacidade de viver sem ansiedade, humanamente falando, é impossível. Mas Deus nos capacita a viver uma vida onde Ele nos ajuda a conseguir viver sem ansiedade. A gente vive hoje em dia tantas pressões, né, no dia a dia, de trabalho, de responsabilidades, de obrigações que a gente tem. Eu estava, anos atrás, no primeiro ano da faculdade, eu fiz faculdade de Direito e eu estava procurando emprego. Quando eu entrei na faculdade, eu já me inscrevi para fazer o curso à noite, porque eu queria trabalhar durante o dia. Comprar minhas coisas, né? Era aquele mini adulto, mas o pai ainda pagava todas as coisas, eu queria trabalhar. E começar a ter experiência na área que eu tinha feito a faculdade. E eu procurei, achei desde o comecinho da faculdade, um trabalho, não achava, as oportunidades não vinham, e vai surgindo aquela ansiedade, né? E um amigo meu da igreja falou assim: Heber, poxa, lá na empresa onde eu trabalho, no escritório de advocacia, surgiu oportunidade, você não quer mandar seu currículo? Meu currículo é assim, o que é? Aluno, primeiro ano da faculdade, né? Experiência zero, né? Tô fazendo tal faculdade, e aí eu escrevi algumas coisinhas, uma página sem vergonha, né? E aí ele levou o currículo e eu fui chamado para uma entrevista. Eu não estava acreditando muito, né? Estava com pouca fé. Mas fui chamado para uma entrevista e a gente fica, né, ansioso, preocupado. O que eu vou falar nessa entrevista? Vão perguntar o que para mim? O que eu posso falar? Não tenho experiência nenhuma. Tive que fazer uma redação, passei por 2 entrevistas com 2 pessoas diferentes. E eu me lembro que eu não tinha roupa adequada para ir nessa entrevista. Meu pai me emprestou um paletó cinza xadrez, com uma gravata vermelha, uma calça preta, e lá fui eu. E lembro que terminou a entrevista com o diretor desse escritório, ele falou assim: ó, você está aprovado, você vai começar tal dia. Eu fiquei super feliz, contendo aquela alegria. E ele virou para mim e falou: só que tem uma coisa, não pode estar vestido igual você, assim, saia e blusa. Eu nunca tinha ouvido essa expressão, saia e blusa, porque eu estava com um paletó de uma cor e a calça de outra. E aí ele falou: aqui é terno da mesma cor, né? Mas graças a Deus eu enfrentei, né? E quantas vezes a gente passa por situações na vida onde a gente fica super ansioso, preocupado, e Deus, Ele está sempre nos chamando para colocar o foco nele, para colocar a nossa preocupação. Se a gente está preocupado, a gente tem que colocar nas mãos de Deus. Quando eu estava estudando a mensagem de hoje e lendo os textos bíblicos que falavam sobre ansiedade, eu fiquei curioso para entender qual o significado da palavra ansiedade no Novo Testamento. O Novo Testamento ele foi escrito em grego. Na época de Jesus, Jesus se comunicava com as pessoas no aramaico, que era a língua popular. Jesus também falava o hebraico, é que o aramaico era como se fosse o linguajar das pessoas, do povão. E era assim que Jesus se comunicava com as pessoas. E eu fui lendo, né, os versículos, a palavra para ansiedade no Novo Testamento é merimna. Merimna. E aí eu fui ver o significado e tem relação com foco dividido. É como quem está ansioso, está colocando o foco em outras coisas, está dividindo a sua atenção com outras coisas. Comigo já aconteceu inúmeras vezes ao longo da minha vida. Tem momentos que às vezes você está dentro da igreja louvando a Deus e você começa a pensar: segunda-feira eu tenho que pagar aquela conta, segunda-feira tenho que fazer aquilo outro. Isso é ansiedade, você está com o seu foco dividido. Em vez de colocar o foco no louvor, na adoração, em Deus,
a gente já está começando a pensar nas responsabilidades e nos problemas e nos desafios, foco dividido. Quem tem déficit de atenção? Então eu tenho déficit de atenção, e várias vezes na minha vida, às vezes estou numa reunião, às vezes passa, né, um mosquitinho ou um negócio que, aí você, ou quando você vai ver onde é que, o que estavam falando mesmo, né? Aí você volta. Então assim, a ansiedade é isso, é você dividir o seu foco, você está prestando atenção em coisas diferentes, coisas que tiram o seu foco. E eu queria ler uma passagem que está lá em Filipenses, capítulo 4, versículos de 6 a 7. E nessa passagem, quem escreveu esse texto da Bíblia foi o apóstolo Paulo, e ele escreveu esse texto de dentro de uma prisão romana. Paulo estava preso na cadeia, e ele está escrevendo para a igreja de Filipenses, que era uma igreja pela qual Paulo tinha um grande amor, uma grande admiração, uma igreja muito querida, a igreja de Filipenses. E Paulo escreveu assim, olha, não andem ansiosos por coisa alguma. Naquela época a igreja era perseguida, época do imperador Nero, e tinha um grande risco para a sua vida se você fosse cristão. Você tinha que tomar cuidado como você anunciava o evangelho nas ruas, nas reuniões. E ele começa a falar, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Aqui já tem um dos antídotos para a ansiedade. Apresentar a sua preocupação, a sua ansiedade a Deus. Não ficar você sozinho sendo consumido pela ansiedade, por aquilo que te preocupa, por aquela situação que você vai ter que enfrentar na semana que vem, na outra, no mês. Todos nós passamos por desafios e dificuldades todos os dias da nossa vida. Não tem semana, às vezes, 100% tranquila. Não tem mês 100% sem problema. Não existe isso. A gente enfrenta problemas diariamente. Todos os dias a gente tem que enfrentar certos desafios. Claro que tem dias tranquilos, né? Está viajando, está de férias, está lá na praia. Pode ser que você passe um dia inteiro tranquilo, sem problemas. Mas você volta das férias, volta para o trabalho, volta para as situações que você tem que enfrentar todos os dias e começa a encarar os desafios. E Paulo está dizendo, olha, apresentem os seus pedidos a Deus. Qual é a sua preocupação? Você já apresentou hoje aquilo que te preocupa a Deus? Ou você está querendo resolver o seu problema sozinho? Ou você está querendo que a sua preocupação vá embora sozinha? Não, ela só vai embora se você apresentar ela a Deus e começar a declarar, Deus, eu não consigo, não sei nem por onde começar. Esse problema é tão grande, tão gigante, que eu não sei por onde começar. Mas você coloca o seu problema nas mãos de Deus. Diga como Davi falou para o gigante, Deus, da gigante você está vindo contra mim com escudo, com lança, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. A gente tem que ter essa confiança que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus está do nosso lado quando a gente opta por isso, a gente está, Deus, eu quero entregar os meus problemas nas tuas mãos, não quero ficar guardando isso para mim. E nessa passagem ele continua dizendo, então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de você em Cristo Jesus. É muito lindo esse trecho, onde ele fala que a paz de Deus vai guardar os nossos pensamentos. A nossa mente é constantemente bombardeada de pensamentos que nos levam à ansiedade. Política, economia, guerras no mundo, às vezes um pensamento nada a ver, que estava fora do seu radar, uma guerra que está acontecendo em outro país, já traz uma ansiedade. Você vê um Reels no Instagram de uma pessoa que é assaltada na rua, você já começa a ficar ansioso, hoje eu vou ter que andar naquela rua ali, o que pode acontecer comigo? Então assim, a nossa mente,
ela é alvo do inimigo. Constantemente ele quer atacar a nossa mente, as nossas emoções, para tentar trazer preocupação, ansiedade. E olha o que Paulo está dizendo aqui, olha, quando você entrega os seus problemas a Deus, Ele vai guardar o seu coração, os seus pensamentos vão estar guardados, vão estar protegidos por Deus, porque você entregou a sua preocupação a Deus. Se você não entrega, você é alvo do inimigo, é alvo de ficar recebendo no seu coração sementes de ansiedade, sementes de preocupação, e você vai tirando o foco. Lembra que ansiedade, merirna, né, significa atenção dividida. Você tira o seu foco de Deus e começa a colocar o foco em outras coisas, em medos, em angústias, em preocupações. Nesse capítulo 4 de Filipenses, está um dos versículos mais bonitos e conhecidos da Bíblia, que é Filipenses 4:13, que diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esses dias eu estava vendo um jogador de basquete da NBA, Stephen Curry, é o maior pontuador de 3 pontos da história, né, do basquete da NBA, e ele tatuou no braço dele lá Filipenses 4:13, quer dizer, né, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E perguntaram para ele o que significava aquilo numa entrevista, e ele foi falando, não, isso tem relação com eu entender que não há desafio impossível, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas é interessante que quando Paulo escreveu isso, esse texto, lá em Filipenses capítulo 4, se você olha um versículo antes, no versículo 12, ele diz assim: sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. A gente às vezes, né, fica, não posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas será que você pode? Você aguentaria ficar passando fome? Tem gente que quando perde o patrimônio, perde o dinheiro na conta bancária, tem gente que se mata, que se suicida. Porque a esperança daquela pessoa, ela coloca toda, né, a sua esperança, tudo que ela tem é aquilo ali, é o meu patrimônio. E a pessoa só de imaginar que possa ficar sem aquele patrimônio, vem aquela ansiedade gigante no coração. Começa a construir cenários, e se eu perder meu patrimônio? E se eu perder meu emprego? O que vai acontecer? Paulo, ele fala, claro, a gente pode usar esse versículo para dizer, não, eu vou conseguir, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas Paulo estava dizendo, olha, eu aprendi a viver com fome, a viver com fartura, a ter muitas coisas, a não ter nada. É isso que significa você poder todas as coisas naquele que te fortalece. Deus te capacita a viver com pouco, a viver com muito, porque a sua alegria, a sua esperança não está naquilo que você tem, a sua esperança está no Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus que pode todas as coisas, através da nossa vida nos usando. Nós somos tão frágeis, tão imperfeitos, vasos fracos, e mesmo assim Deus vai lá e nos usa. Você às vezes está preocupado, porque aquilo que você sonha, aquilo que você tem de expectativa no coração, ainda não aconteceu. E você acha às vezes que, poxa, por que Deus me colocou nessa situação, nesse emprego, nesse momento de vida? Eu queria estar fazendo outra coisa, eu já queria estar vivendo o plano que Deus tem para mim, o propósito que eu sei que Ele colocou esse sonho no meu coração. Imagina Jesus Cristo, nasceu numa família onde a profissão daquela casa era a carpintaria, né? Na verdade, no grego, o carpinteiro daquela época era também um pedreiro, né? Trabalhava com pedras e... Então, assim, é um serviço, uma profissão multifuncional ali. Jesus tanto trabalhava com carpintaria quanto com serviço de pedra, né? De serviço de construção de casas, de mesas, de bancos. Qual foi o propósito de Jesus ao vir na terra? Ele veio para ser o Salvador do mundo, para ser o Messias.
E ele estava lá, construindo, fazendo mesa, fazendo cadeira. Mas Deus usa essas coisas para nos preparar para aquilo que Ele tem lá na frente. Jesus não ficou reclamando: Deus, por que você me mandou numa casa que eu tenho que ser um carpinteiro, um pedreiro? Por que você não me mandou para uma outra família, onde talvez eu pudesse ter uma outra profissão, fazer uma coisa diferente? Jesus sabia o propósito que Deus tinha para a vida dele. Ele sabia que lá na frente ele ia cumprir a missão dele de ser o Salvador do mundo, o Messias, o enviado de Deus. Então não reclame, não fique ansioso. Se parece que você está muito tempo parado no mesmo lugar, numa profissão que talvez você não goste, fazendo coisas que talvez você não goste, mas lembre-se, todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse texto também, quando a gente pensa, poxa, mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus? Sim. Quando a gente imagina, qual foi o pior pecado já cometido aqui na terra? Foi o assassinato de Jesus Cristo. Não teve um pecado maior do que esse, de assassinar Jesus. Mas esse mesmo pecado, assassinato de Jesus, representou a melhor coisa que já aconteceu aqui na terra, que foi a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então Deus pega coisas que parecem terríveis e Ele usa para o nosso bem. Ele usa para construir aquilo que Ele quer fazer dentro do propósito que Ele tem para cada um de nós. Por isso que Paulo dizia: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Ações de graça, como Deus se agrada de um coração grato. A gente tem uma tendência natural, humana, de reclamar tanto das coisas, Ah, tá ruim. Ah, essa semana tá ruim. Essa situação terrível. Comece a agradecer a Deus. Porque o poder, que existe na gratidão é sensacional, é incrível. O que Deus faz com um coração grato, um coração agradecido a Deus, agradecido pelo pouco, agradecido pelo muito, agradecido pela fartura, agradecido pela faltura, tá faltando. Deus gosta, Ele ama, um coração grato, um coração agradecido. E eu queria falar um primeiro ponto nessa noite, nessa mensagem, sobre compreendendo a ansiedade. A ansiedade, ela nos desconecta da paz interior que Deus vem colocando nas nossas vidas quando a gente anda em comunhão com Deus. A ansiedade é um instrumento que o inimigo, como eu já falei, usa bastante para tentar desplugar, Você está ali numa semana tranquila, vem no culto domingo à noite, é alimentado pela palavra de Deus, chega na segunda-feira, começa a ser bombardeado por problemas, por desafios, situações que você não esperava, e aí você se desconecta, daquela comunhão com Deus e começa a focar no problema, focar naquilo que te tira a concentração, o foco daquilo que é mais importante. A gente tem vários exemplos na Bíblia, A gente tem aquela história de Marta, que quando Jesus vai na casa, visitar a casa de Marta e Maria, Marta fica super preocupada, ansiosa. Ela estava preocupada em servir a Jesus da melhor maneira possível, e a gente às vezes, traz até para dentro da igreja, a gente às vezes fica ansioso, fica preocupado, mas a gente nunca pode tirar o foco daquilo que é mais importante, que a nossa adoração a Deus, é momento de comunhão com Deus. E Marta estava ali preocupada, e a preocupação tira o nosso foco daquilo que é mais importante. Tem a história na Bíblia do profeta Jonas. Foi um profeta que Deus pede para ele para anunciar para um povo inimigo, o povo da Síria. Deus fala: olha, Jonas, vai até a Síria e fala para eles se arrependerem.
E a Assíria era um povo inimigo de Israel. E aí Jonas fica ansioso, preocupado, e no meio daquela ansiedade e preocupação, ele foge da missão que Deus deu para ele. E ao invés de cumprir a missão, ele vai fazer outra coisa. A ansiedade tenta nos tirar da missão que Deus tem para as nossas vidas, tentando fazer com que a gente coloque o foco longe. Não, Deus está me dirigindo para esse caminho, mas esse caminho é tão difícil. Por que eu vou por aqui? Vou tentar pegar um atalho. Mas Deus quer que você permaneça firme na direção que Ele colocou. Se o caminho é difícil, Ele vai te dar graça, Ele vai te dar capacitação, Ele vai te ajudar a trilhar esse caminho, por mais difícil que ele seja. E Jonas fugiu, mas ao tentar fugir, ele tem a história longa, né? Ele entra num barco, tentando ir para uma direção oposta àquela que Deus tinha mandado ele ir. Ele acaba sendo engolido por um grande peixe quando cai no mar. E é uma das orações mais lindas que a gente encontra na Bíblia. Jonas, no momento de extrema angústia, ele ora dizendo: Senhor, né, as águas vieram sobre mim e me sufocaram. O mar me cobriu completamente e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os alicerces da montanha, desci a terras cujas portas se fecham para sempre. Mas tu me salvaste da morte. Ó Senhor, meu Deus. Quantas vezes a gente está se sentindo como Jonas, né? As águas vieram sobre mim e me sufocaram. A ansiedade às vezes sufoca. A gente não consegue, perde, né, o rumo. A gente não sabe nem por onde começar. Mas faça como Jonas. Jogue a sua preocupação, a sua ansiedade. Fale tudo o que está passando no seu coração. E no final ele disse: mas tu me salvaste da morte. Ó Senhor, meu Deus. Uma das passagens mais lindas da Bíblia é a passagem do Sermão da Montanha. O Elias recentemente pregou, né, e citou um trecho do Sermão da Montanha aqui. E Jesus, lá no capítulo 6 de Mateus, versículos de 25 a 34, é um texto longo aqui que eu vou ler. Jesus está falando para as pessoas que estavam escutando a mensagem dele exatamente isso: olha, não fique preocupado. E é difícil, se naquela época as pessoas tinham suas preocupações, ainda mais hoje que a gente é bombardeado com tudo quanto é tipo de notícia e coisas que tentam tirar o nosso foco. As pessoas naquela época não tinham internet, não tinham noticiário, não sabiam o que estava acontecendo numa outra parte do mundo, viviam naquela redondeza onde elas tinham nascido, e normalmente a grande maioria das pessoas passava a sua vida inteira convivendo com aquelas mesmas pessoas, né? Não saíam do bairro. Então assim, acho que o nível de preocupação era menor, mas existia a preocupação. E Jesus chega lá, naquele monte, por isso que é chamado o Sermão da Montanha, e ele começa a dizer assim: olha, por isso digo a vocês, que não se preocupem com a própria vida. Quem que está preocupado com a própria vida? Todos os dias, né, a gente se preocupa com a vida, o que eu vou comer, como é que eu vou pagar as contas, mas Jesus está dizendo: não fique preocupado. Uma coisa é você saber que você tem conta para pagar, que você tem responsabilidades. Outra coisa é você ficar preocupado e alimentar a ansiedade no seu coração. Ele diz assim: quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir, a vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Vocês já olharam para um passarinho? Alguém viu um passarinho hoje voando por aí? Você vê que hoje está um dia chuvoso, né? Os passarinhos ficam ali na árvore quietinhos. Mas e o passarinho? Ele está preocupado com a conta que ele tem para pagar? Se vai ter fruta ali na árvore? Ele não está preocupado. E Jesus está falando a mesma coisa: não fique preocupado. Você não é mais importante do que o passarinho para mim? E eu não cuido do passarinho, não vou cuidar mais de você, meu filho, minha filha? E ele continua dizendo:
Por que vocês se preocupam com roupas? Né? Quem de vocês, né, no versículo 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, não vai vestir muito mais a vocês, homens de pequena fé? Eu fico imaginando Jesus falando para aquela multidão e chamando as pessoas, vocês aí, homens de pequena fé. Fala com a gente também hoje, nós, homens e mulheres de pequena fé, porque a gente fica tão preocupado, tão ansioso. Jesus está, olha, não tem uma pequena fé, tem uma fé grande. Confie que eu vou cuidar de você, vou cuidar do seu problema. Mas lá no início da mensagem, você tem apresentado as suas preocupações a Deus? Ou você está convivendo sozinho com elas? Isso é uma espécie de orgulho. É um orgulho nosso, porque parece que a gente vai querer resolver tudo do nosso jeito. Não, eu consigo, eu me garanto, eu vou resolver isso. E você deixa Deus de lado. E aí quando você está desesperado, como Jonas estava lá na barriga do grande peixe, ele começa a se abrir com Deus e falar, Deus, eu não vou conseguir sozinho, eu preciso da tua ajuda. E esse texto continua, versículo 31, portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos, pois os gentios, e aqui essa palavra gentil, era Jesus se referindo às pessoas que não tinham um relacionamento com Deus, as pessoas que estão distantes de Deus, nesse contexto aqui, pois os gentios é que correm atrás dessas coisas. Olha só, Jesus está falando das pessoas que não têm um relacionamento com Deus, não vocês que me conhecem, que estão me seguindo, mas aquelas pessoas que não se relacionam com Deus, as pessoas correm atrás dessas coisas. Ele está falando de coisas materiais, de ficar preocupado. A gente vai ter uma profissão, a gente vai procurar fazer uma faculdade, a gente vai procurar se preparar para a profissão que a gente está fazendo. Muitas pessoas não fazem faculdade, são super bem sucedidas, porque se dedicam, se comprometem com aquilo que tem para fazer. Mas você vai colocar a sua preocupação nas coisas materiais? Não, é isso que Jesus está dizendo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando você coloca a Deus, isso é o que está dizendo no versículo 33, em primeiro lugar na sua vida, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque se você está colocando o seu foco em Deus, você não está dando espaço na sua vida para a ansiedade tomar conta do seu coração. Você não está com o foco dividido. O seu foco está centrado em Jesus Cristo, no Deus que tem poder para te tirar dos problemas, para tirar as preocupações do seu coração, para te fazer ficar em paz no meio da tempestade, porque o seu foco está em Jesus Cristo. E no versículo 34, Jesus completa dizendo, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, bastam a cada dia os seus próprios problemas. Não tenta resolver, se você não consegue fazer nada pelo dia de amanhã, não adianta se preocupar com o dia de amanhã. O que você pode fazer nesse dia, da melhor forma possível? Como é que você pode viver o dia de hoje, de uma maneira que agrade a Deus, de uma maneira que esteja alinhada com os propósitos de Deus para a sua vida? Eu tenho orado sobre isso. Quando eu, a Mariana, os meninos, a gente está vindo no carro, a gente sempre está orando. E eu comecei a orar dentro do carro, e falando, Deus, que as nossas vidas estejam sempre alinhadas com os propósitos que você tem para as nossas vidas. Dizendo assim, Deus, eu não quero ir para a direita nem para a esquerda. Se o teu propósito para a minha vida está aqui na frente, eu quero sempre ir reto aqui.
Não quero me desviar nem para a direita, nem para a esquerda, se o teu propósito está no centro. Então as nossas vidas precisam estar com foco em Jesus Cristo. Você vai comer aqui na terra, você vai usar o banheiro, você vai ter as necessidades fisiológicas, você vai precisar se alimentar, beber, mas você não pode deixar o seu coração vivendo preocupado e ansioso. O seu foco deve estar em Deus, em cumprir no tempo que você tem aqui na terra, o chamado pelo qual Ele te chamou. Deus tem um chamado e um propósito individual para cada um de nós. Uma das razões que a gente fica ansioso é começar a olhar para a grama do vizinho. A grama do vizinho é sempre mais verde do que a grama da nossa casa, né? A gente fica, poxa, olha lá o fulano, ele trocou de carro, se mudou para aquele apartamento, comprou aquilo ali. Não, o seu foco é cumprir o chamado que Deus tem para a sua vida. E Deus vai te levar para lugares que Ele não vai levar aquela outra pessoa. Deus tem um propósito em cada um de nós. Jesus Cristo, por muitos anos, foi um carpinteiro. Esse era o chamado dele? Não. Mas Deus usou aquela situação, aquela profissão, para preparar Jesus Cristo para o ministério dele. Então glorifique a Deus, agradeça a Deus por o momento que você está vivendo, pelos desafios que você tem enfrentado, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o segundo ponto que eu queria falar, as causas da ansiedade. A gente já falou muito, mas medo, dúvida, preocupação. Eu queria ler aqui Salmos 37, versículos de 1 a 5, que diz assim: foi um salmo escrito pelo rei Davi, um homem que tinha um relacionamento muito próximo com Deus, que escreveu salmos maravilhosos, o Salmo 23:1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E esse é um versículo também antídoto contra a ansiedade. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Você está preocupado, pode faltar. O Senhor é o seu pastor, nada vai te faltar. E lá no Salmo 37, versículos de 1 a 5, Davi escreveu assim: não se aborreça por causa dos homens maus, nem tenha inveja dos perversos. A gente às vezes vê, tantas pessoas que não têm qualquer compromisso com Deus, prosperando financeiramente, pessoas enriquecendo, pessoas, que estão em posições elevadas na sociedade, com zero comprometimento com Deus. E Davi está dizendo assim, olha, não se aborreça por causa dos homens maus, nem tenha inveja dos perversos, pois como o capim, logo secarão, como a relva verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e desfrute a fidelidade. Que fidelidade? A fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus é um negócio maravilhoso, porque nós somos infiéis, a gente pisa na bola com Deus, a gente tropeça, a gente sai da rota, mas Deus é fiel e vai lá e nos busca. Meu filho, volta aqui, anda no caminho que eu tracei para a sua vida. A fidelidade de Deus. E Davi conhecia muito dessa fidelidade. Quantas vezes Davi pisou na bola, mas depois ele se arrepende e volta-se para Deus. Então confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e desfrute a fidelidade, deleita-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Se você coloca a sua confiança em outras coisas, os seus problemas não serão resolvidos. Mas esse salmo está dizendo, confie, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Mas se você às vezes está confiando, no seu emprego, no seu trabalho, na sua empresa, confiando em pessoas, as coisas não vão se resolver da maneira certa.
confia em Deus, coloca a sua confiança nele. O terceiro ponto, superando a ansiedade com a ajuda de Deus. Eu queria falar aqui, ler um texto que está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 6 a 9. Pedro também, quando escreveu essa carta, né, ele vai falando sobre a importância da humildade. A humildade faz parte, ou deveria fazer parte da vida cristã sempre. Como nós, né, nós seres humanos, a nossa natureza humana sempre está tentando nos puxar para o lado do orgulho, para o lado da vaidade, para o lado de tentar resolver as coisas do nosso jeito. Às vezes as pessoas nos ofendem, nos tratam mal, mas Jesus sempre ensinou, nunca pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem. Isso é humildade, porque o orgulho nos leva a tentar responder na mesma moeda, a tratar as pessoas que nos trataram mal da mesma forma. E Pedro, quando ele vai falando lá no capítulo 5, versículo 6, ele diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no devido tempo. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Pedro está dizendo assim, ó, joga, pega a ansiedade, pega a preocupação e joga nos pés do Senhor. Não fica guardando a ansiedade, não permita que a ansiedade consuma o seu pensamento, tire o seu foco de Deus. Mas você tem que pegar, a ansiedade brotou, começou a plantar aquela semente de preocupação, de ansiedade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Entrega ao Senhor, não fica guardando a ansiedade, porque ele cuida de vocês. E Paulo continua, olha a conexão entre a ansiedade e o nosso inimigo, o diabo. Pedro vai dizendo assim, estejam alertas e vigiem. Você tem que estar alerta com relação à ansiedade. Você não pode deixar ela dominar seu coração, preencher, né, a sua mente. Não, você tem que estar alerta, vigiando. A Bíblia faz, né, esse paralelo, essa comparação, né, da vida cristã com a vida de um soldado que tem que estar preparado para a guerra. E você não vai encontrar um soldado dormindo no ponto. Um soldado que está lá na guarita e está lá distraído, né? Está lá dormindo. Não. Você tem que encontrar, né, um soldado sempre alerta, sempre pronto para a batalha, para a guerra. E ele está dizendo, estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Pedro está dizendo assim, olha, não é só você que está nessa vida aqui, às vezes enfrentando sofrimentos, dificuldades, desafios. Os seus irmãos, espalhados ao redor do mundo, estão enfrentando os mesmos problemas. Nós não estamos isolados, sozinhos, enfrentando a ansiedade, as dificuldades, as preocupações que tentam vir contra nós. Todos nós enfrentamos isso. Então nós precisamos, como cristãos, identificar o que está te tirando a paz. O que está tirando a tranquilidade, o que está fazendo você perder o foco em Jesus. Será que essa semana, as coisas que você tem para enfrentar na próxima semana, estão tirando o seu foco? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém? Vamos nos colocar em pé, e eu vou estar fazendo uma oração, para que Deus esteja nos capacitando a viver uma vida com foco nele, e o foco longe da ansiedade. Mas eu queria falar primeiro, que se nós não entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo, e se em primeiro lugar Jesus Cristo não for o Senhor e Salvador das nossas vidas, de nada adianta a gente tentar lutar contra a ansiedade, se o primeiro passo para vencer a ansiedade é ter uma vida entregue a Jesus Cristo.
Então nessa noite eu vou fazer uma oração, e se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você não colocou Jesus como Senhor da sua vida, você vai ter a oportunidade de falar nesse momento. Eu vou pedir para toda a igreja nesse momento fechar os olhos, vamos estar fazendo uma oração. Se você nunca orou dessa forma, você pode repetir comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Entra no meu coração e seja o Senhor da minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados e entrego a minha vida a Ti, Senhor Jesus. Que você possa me ajudar e me capacitar a viver uma vida longe da ansiedade e uma vida aos pés de Jesus Cristo. Amém. E agora eu quero fazer uma oração para todos aqueles que têm enfrentado preocupações, desafios na semana que vai começar, desafios que estavam, te tirando do centro da vontade de Deus. Vamos orar. Pai querido, nós te glorificamos, Deus, porque Tu és um Deus maravilhoso, Pai. Um Deus fiel, um Deus justo, um Deus que se preocupa com cada um de nós, que coloca cada um de nós, Pai, em um lugar especial, com um propósito, com um chamado único e exclusivo, Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos a vida de cada pessoa que está aqui nessa noite. Se você entrou aqui preocupado, ansioso, que nesse momento o Senhor Jesus Cristo possa tocar na sua vida e te trazer uma paz que vai afugentar toda a preocupação e toda a ansiedade em nome de Jesus. Senhor Deus, todas as vidas que estão aqui nessa noite, que elas possam estar, Deus, com os pensamentos e com o coração em Cristo Jesus. Tira toda a ansiedade, toda a preocupação, todo medo, toda angústia em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, que nós possamos entrar nessa semana que está começando com fé em Jesus Cristo, com convicção que Deus é poderoso para fazer nas nossas vidas muito mais, além daquilo que nós possamos pedir ou pensar, segundo o poder de Deus que em nós opera. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos fortalece, nos capacita a viver uma vida de vitória em Cristo Jesus, porque Deus é o nosso general que nos capacita a viver uma vida de vitórias em nome de Jesus. Amém.